Olá, sejam bem-vindos a mais um IT Forum Series da IT Media do IT Forum. E hoje a gente vai discutir aqui no nosso Distrito Verde de Inovação, no Itaqui, um tema super relevante, low code. E vamos entender como as empresas estão usando essa tecnologia a favor dos negócios. Vou apresentar para vocês os nossos convidados de hoje. Aqui ao meu lado está o Jorge Naban, que é o analista de estudos da IT Media. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. E aqui na minha frente, vou falar por ordem alfabética, a Cláudia Ferraz, diretora de TI do Grupo OCQ, o Charles Schweitzer, acertei? Acertou. Então, maravilha, feliz. Diretor superintendente de inovação do Carrefour e o Fábio França, CIO da Piracanjuba. Obrigada pela participação, presença de vocês hoje aqui, pessoal. Bom, vou começar perguntando para vocês justamente como que vocês colocaram em prática o tema low code no negócio de vocês, quais os desafios que vocês tinham, como vocês conseguiram democratizar o uso dessa tecnologia. Então, vou começar com você, Cláudia. Nós somos 22 empresas no grupo, então eu precisava de uma ferramenta que conseguisse fazer integrações de um jeito simples, sem eu precisar de um exército de pessoas em TI, né? Então, a minha ideia foi começar com low code e nós estamos implantando muitas ferramentas novas. Então, a gente colocou uma camada de integração entre essas novas ferramentas e os RPs, até porque as empresas têm RPs diferentes, né? Então, hoje nós estamos usando numa só, por enquanto. Aos poucos ainda está engatinhando, não está democratizado, como você falou. Vai começar. Mas está começando. Então, a ideia era exatamente isso, para a gente perder muito tempo e não gastar tempo demais com recursos a mais, né? A ideia do low code foi para isso. Perfeito. Vou passar para o Charles, então, a palavra. Bom, em novembro do ano passado, a gente foi ao Web Summit em Portugal. E para além da agenda do evento, a gente construiu uma agenda adicional e uma dessas agendas eu me permiti trabalhar como picker dentro de um supermercado em Lisboa, um supermercado da rede Auchan. Legal. E enquanto eu trabalhava como picker, fazendo os pedidos dos clientes, eu fiz depois, logo na sequência, um debriefing com o CIO da Auchan, falando sobre oportunidades de melhoria no app do picker. E aí, à tarde, já estava tudo implantado. E aí eu parei e falei, peraí, que bruxaria é essa? Por que a gente não teve que colocar isso como um item de backlog, priorizar numa sprint, dali, sei lá quantas semanas essa mudança estaria implementada? E aí ele me falou, isso é low code. E aí me apresentou, inclusive, qual era a empresa por trás dessa transformação no Auchan. A gente imediatamente trouxe isso para o Brasil e começou a nossa jornada de construção de novos aplicativos em low code. Perfeito. Passar então para você, França. Na verdade, essa implementação de low code ela veio para suprir duas necessidades. A necessidade de a gente conseguir fazer entregas mais rápidas, então acho que esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto, ela surgiu em 2021, logo durante a pandemia, onde que a demanda por desenvolvedor estava muito aquecida, e a gente fazia a contratação, daí 3 meses a pessoa saía, eu contratava novamente. Então a gente queria fazer a utilização de ferramentas onde que eu conseguisse desenvolver com baixa necessidade de conhecimento em desenvolvimento. Então a gente começou a jornada em 2021, onde que a gente introduziu a ferramenta, a gente conseguiu ver os ganhos em relação a tempo de implementação e também em relação à produtividade e também conseguir reter o conhecimento dentro de casa. Daí em 2022 a gente fez isso. Em 2022 a gente saiu de uma plataforma, fomos para uma outra plataforma, porque a gente queria fazer utilização de containers e outras funcionalidades que na plataforma anterior não tinha. E mais recentemente, esse ano, o que a gente viu? A gente viu que eu precisava descentralizar a TI. Então, durante muito tempo, existia o princípio onde que se eu centralizasse tudo, eu conseguia ter um controle maior, mas com plataformas low code, no code, descentralizando e utilizando governança, eu conseguia empoderar as áreas de negócio. Então, a gente tem hoje um programa dentro da corporação, onde que a gente está treinando 100 pessoas das diferentes áreas de negócio, para que eles façam utilização de ferramentas low code, no code, onde que a gente está fazendo toda uma trilha de aprendizado com eles. Legal, esse é um tema que a gente vai explorar bastante, não só o que você mencionou aí de talentos,
né, de fechar essa lacuna de talentos, mas também de democratizar, de levar para as áreas de negócios, né? E aí aproveito para trazer alguns dados também que a gente tem no Antes da TI Estratégia, que é a pesquisa da Itemedia, que os CIOs respondem. Esse ano, 560 respondentes falaram aí sobre os seus desafios de negócios e tecnologia, e um dos temas foi o low code. E aqui eu tenho alguns dados bem interessantes aqui, que falam que apenas 20% dos CIOs, eles caracterizam a solução como muito alta ou alta para os negócios. E nos próximos anos, essa realidade vai mudar. Então, quase 45% dos executivos aí dizem que a tecnologia vai ter importância muito alta ou alta para os negócios. Ou seja, ainda, né, assim, estão desbravando esse mundo de low code, a maioria dos colegas de vocês também e tal. E aí eu vou passar a pergunta para o Jorge aqui, por que essa transformação está acontecendo? A gente conseguiu extrair alguns dados do Antes da TI, né, que vocês também participam. Já houve um aumento nessa relevância da mesma pergunta feita do ano passado para esse ano, então a gente já vê uma melhora ali no percentual, mas ainda tem muito caminho a ser explorado, né? Um desses caminhos, como o França disse, tem a respeito da contratação e retenção de profissionais. Que a gente vê 47% desses 560 profissionais de TI, mais ou menos que responderam à pesquisa, dizem que a retenção e contratação de profissionais é um dos maiores desafios para o ano de 2020, foi um dos maiores desafios para o ano de 2023. Em relação a low code e no code, 77% deles viam como uma saída para o desenvolvimento, né? Trazer outros métodos a não ser o desenvolvimento tradicional de tecnologia, então ajuda muito nessa parte, ganha muito tempo. E como você mencionou também, um outro dado que a gente extraiu da pesquisa é que 30% das empresas já capacitam profissionais de outras áreas da empresa em low code, com tecnologias low code, para também ter essa interação, para ter essa democratização e trazer outras pessoas para a tecnologia. Então, acho que isso faz com que o movimento, né, de low code cresça ainda mais dentro das empresas. Legal, vou pegar esse gancho dos 77% que já enxergam aí como alternativa para aprimorar ali e captar recursos no mercado, né? E perguntar para vocês como que vocês estão enxergando isso. O França explorou um pouco, acho que você pode se aprofundar um pouco nisso, né? Mas como que vocês estão explorando essa questão nas empresas de vocês, Charles? Bom, acho que para corroborar o dado que você trouxe, o Gartner também fala que a partir de 2025, 75% de todas as novas aplicações serão desenvolvidas em low code. Não estou falando de mexer no core, né? Mas eu estou falando de todas as novas aplicações, 3 em cada 4 serão desenvolvidas em low code. Então, obviamente que a gente precisa se jogar na água, a gente precisa testar as plataformas que estão disponíveis e a gente precisa capacitar os profissionais que estão envolvidos com o business para entender o que essas plataformas podem ter. E nesse período, entre hoje e 2025, escolher de fato qual é a plataforma que vai suportar o desenvolvimento da organização. Porque tem plataformas de low code hoje que podem não estar integradas ainda ao stack tecnológico da organização. Então, quando a gente olha para o quadrante mágico do Gartner, a gente tem 2 players lá. A gente tem OutSystems, que gera .NET Core, e a gente tem Mendix, que gera Java. Qual dessas 2 linguagens pertence ou está integrada já ao stack tecnológico da empresa de vocês? E aí, se não está, ou se a gente quer mudar esse stack tecnológico, qual é a nossa decisão de fundo em relação à adoção de uma dessas plataformas? Então, acho que é super importante, é uma decisão que precisa ser tomada agora, porque o futuro do desenvolvimento de tecnologia vai ser pautado por low code. Perfeito. Cláudia? Ele tem toda a razão. Eu acho que, se você for ver o crescimento das inteligências artificiais, isso vai gerar cada vez mais plataformas de low code ou até uma inteligência artificial gerando codes, né? Então, eu acho que quando essas 2 tecnologias se juntarem, low code com IA, não vai ter muita saída. A gente vai ter que ir para isso. Então, se a gente quer ter um futuro, a gente tem que analisar agora para onde a gente quer ir e como a gente vai chegar lá. Porque vai ser uma mudança radical, é uma disrupção que a gente vai ter aqui no mercado nesse esquema. Perfeito. França. A gente começou um programa de treinamento onde a gente queria entender se, com um baixo volume de horas, a gente conseguia ter pessoas que conseguissem desenvolver soluções. Então,
A gente fez parceria com uma faculdade lá em Goiânia e a gente deu um conjunto de 40 horas de treinamento. A gente queria validar uma hipótese com alunos de graduação, onde o compromisso era a gente contratar 2 alunos, né? A gente finalizou o programa, contratamos 2 alunos e a gente já conseguiu ver que eles conseguiam fazer soluções que atendiam diferentes áreas de negócio, né? Se a gente for pensar transformação digital, a gente pensa num aplicativo mirabolante, mas 90% que as empresas precisam é algo muito simples, que basicamente busca informação de um sistema, integra em outro sistema ou transforma uma informação. Então, assim, se eu fizer isso, eu estou fazendo feijão com arroz e atendo uma necessidade muito grande, né? Onde que a maior parte das decisões, que são as regras de negócio, estão contidas dentro das próprias áreas. Então, baseado nisso e baseado na validação de baixo volume de treinamento que a gente conseguiria ter soluções minimamente viáveis, é que a gente estendeu isso para diferentes áreas da empresa, né? Se a gente for pensar que na maioria das empresas, além do sistema de gestão empresarial, muita empresa tem o Excel, né? Excel Resource System. O Excel hoje, ele supre uma lacuna que existe dos sistemas e se a gente for pensar que também muitas áreas de negócio conseguem fazer a utilização de ferramentas de camada de visualização de dados, pegando um exemplo Power BI, por que não eu pegar uma ferramenta de baixa necessidade de codificação e permitir que a área de negócio consiga extrair informações, manipular e tudo mais. Então é com isso que a gente está fazendo, que são basicamente soluções de baixa complexidade, aonde caso fosse entrar num backlog da área de TI, eu ia demorar semanas ou meses para conseguir entregar. Diferente quando eu passo isso para a área de negócio, onde que ela, em curtos espaços de tempo, em até uma semana, consegue ter uma solução minimamente viável para que ela consiga fazer isso. Conforme a solução ela vai evoluindo, daí sim a gente começa a trazer recursos e eu aporto mais conhecimento da área de tecnologia, né? Então, é uma jornada que a gente está fazendo lá dentro da organização, onde que a gente entende que no intervalo de provavelmente 18 meses a gente vai conseguir remover muita coisa que ainda é feita sem sistema, que é por e-mail, né? Então, é uma solução que não atende alguns requisitos, ou muita coisa que está em planilha, né? Então, acho que esse é o grande ponto, né? Pensando que dentro da empresa a gente tem em torno de 400 pessoas que são da área administrativa, capacitar 100 pessoas, eu estou fazendo aí 25%, onde que eu consigo dar o mínimo de conhecimento ali. E a gente está aumentando essas capacitações, né? Onde que a gente está adicionando mais informações ou mais conhecimento, né? Para que eles consigam fazer melhor uso dos recursos de tecnologia. O mais legal na fala do Fábio, e acho que a gente precisa reconhecer isso, é que toda vez que a gente vai para um movimento de transformação digital, a gente acaba deixando de lado os times que a gente pode chamar de funções corporativas. A transformação digital está muito distribuída nos times de tecnologia e produtos digitais, mas todas aquelas áreas como compras, jurídico, financeiro, Comercial, produção, PCP. eles ficam à margem desse processo de transformação digital. E o low-code é uma forma de você efetivamente, como você fez na sua primeira pergunta, democratizar o acesso à tecnologia e à transformação digital para essas áreas. Porque elas passam a não depender de uma priorização de backlog e começam a conseguir desenvolver as suas próprias soluções. Obviamente dentro de um sistema de governança muito forte, com um playfield bem definido, mas conseguem evoluir as suas soluções. Perfeito. Mas agora voltando para você, Fábio, tendo esse comparativo que você fez um experimento com estudantes e levando para dentro de casa, onde que você encontrou mais resistência de talentos mesmo, por operar um sistema ali que muitos dizem que vai tirar os empregos dos desenvolvedores e tudo mais, né? Acho que é contraditório, né? Porque quando você descentraliza a TI, você gera um sentimento de perda de importância de uma determinada área. Então, dentro da TI é onde que acaba existindo, talvez, uma falta de entendimento do que a gente quer fazer, né? Então, acho que foi nesse primeiro ponto. Então, dentro da TI, eu acho que foi uma área que a gente precisou trabalhar mais, essa gestão de mudança. Um outro ponto também é uma gestão de mudança que a gente precisou fazer nos gestores.
Porque a gente está capacitando desde assistentes até analistas, coordenadores, gerentes, diretores, e um dos donos também vai fazer parte desse processo de treinamento. Então, a gente está subindo toda a cadeia, né? O questionamento é, será que aquilo que está sendo criado vai ser utilizado? A resposta pode ser, talvez não vai ser utilizado, mas o custo de criação ele é tão barato que o aprendizado em si faz sentido. Então, acho que esse é um ponto, né? O que acontece mais, né? Acho que durante muito tempo, muitas áreas da empresa falaram assim, as empresas elas estão se tornando empresas de tecnologia. Eu concordo e discordo. Eu acho que toda empresa vai manter o core dela, mas ela precisa ter a competência de tecnologia em todos os diferentes setores da organização. É algo que a gente precisa incorporar, né? E eu acho que antes estava muito retido dentro dos domínios da área de TI. Então, a gente precisa expandir isso para outros domínios dentro da empresa. Então, ele é um conjunto. A gente passou por esse período de resistência, a gente está vendo os resultados, né? Então, a gente já viu resultados dentro da área de qualidade da empresa, a gente já viu dentro da parte de compra de leite, nos nossos postos de resfriamento, a gente já viu em compras, financeiro. Então, a gente está permeando toda a empresa com visão e oportunidades diferentes. A área de TI conseguiria atender tudo que a gente está vendo sendo criado? Eu já vou te dar a resposta, não. Que iria entrar num conjunto de prioridades, a gente ia ver que o ganho ia ser muito pequeno comparado com outra coisa, mas assim, mesmo aquele ganho pequeno, se eu consigo ter vários ganhos pequenos em diferentes áreas do negócio, isso acaba trazendo um ganho muito grande e acumulado, né? Então é isso que a gente está conseguindo observar dentro da empresa. E a gente já tem fila de espera, imaginando a gente formar mais pessoas a partir de fevereiro do ano que vem, né? Já conquistou muitas áreas, então. Sim, não, com certeza, né? Cláudia, você teve algum tipo de resistência, enfim, ou apresentando os benefícios de tudo que havia ali na transformação, você conseguiu justificar aquela mudança? Eu consegui justificar a mudança, tive alguma resistência, principalmente, que nem ele falou, interna de TI, né? Primeiro fui treinar TI, ninguém conseguiu aprender nada. Aí a gente agora, obviamente, a gente está trabalhando, está criando as coisas, mas a gente também tem áreas usuárias que estão querendo aprender. Então eu já peguei algumas áreas usuárias e esses estão aprendendo algumas ferramentas e já estão automatizando alguns processos. A área de TI viu que realmente funciona, agora vamos atrás também estão fazendo. Então, essas automações, e são coisas simples às vezes, a maioria é workflow, porque o workflow hoje em dia é por e-mail, né? Manda para a área de compra, a área de compras manda para o crédito, depois vai para outro, né? E aí fica um avisando o outro por e-mail, cadastro de cliente, né? Sim. Era um transtorno, demorava semanas. Manda para a área, aí agora tem horas. Tem SLA da área. Exatamente, SLA de cada área. Uma loucura. Aí, depende da hora que o cara lê o e-mail para fazer o SLA, não é? Então, essas coisas todas, existia uma resistência muito grande de mudar o conceito, né? Você vai tirar meu e-mail, vai tirar meu Excel, não é? Ou a pessoa que é o contrário. Não, já que você vai tirar, você tem que tirar tudo. Não, faz por partes. Faz esse pedaço, depois faz esse, depois faz aquele. Você quer pular um muro de 2 metros? Sobe uma escadinha. Vamos fazer por Agile, né? Mesmo com low code dá para fazer. Pelo menos para ter uma governança. Então, essas resistências todas aconteceram. E a gente vai... Algumas são mais fortes, outras são mais simples. E a gente vai trabalhando uma a uma, né? Umas batalhas a gente ganha, outras a gente perde. Faz parte, não é? Agora, Charles, você que é de inovação, é interessante porque eu peguei ali um pedaço da fala do França e ele falou que algumas coisas dão certo e outras não, e esse é o espírito da inovação, né? Enfim, como que justifica, porque também o low-code tem um custo mais acessível e tal, mas todo mundo no Carrefour está engajado com esse propósito de vamos testar e se não der certo a gente parte para o próximo. Até que ponto isso é factível no negócio de vocês? Bom, a gente definiu, em conjunto com o C-Level, um apetite de risco. E esse apetite de risco está medido em tempo e dinheiro. Então, para tudo que a gente quer testar, e aí a gente pode falar de uma startup ou até o processo de desenvolvimento com low-code, existe um apetite de risco financeiro e de tempo. Então, se parar de pé dentro desse apetite, a gente escala. Se não, a gente vai para a próxima.
Então, o que a gente faz de verdade como área de inovação é caçar problemas realmente dentro da organização. E aí você, como uma área de negócio ou como uma função corporativa, se você tiver um problema, eu peço, lembra de mim. E aí a gente vai buscar a melhor solução para aquilo. Eu não quero nunca fazer one size fits all. Não é agora usar o low code para resolver todos os problemas da organização. Eu posso eventualmente encontrar uma ferramenta pronta dentro de uma startup e simplesmente testar isso dentro de casa. Parando de pé a gente escala, não parou de pé a gente vai buscar uma outra solução. Mas o princípio é esse. E aí o fato da área de inovação ter este orçamento que permite às áreas testar coisas é fantástico do ponto de vista inclusive de segurança psicológica para errar. Eu não vou mentir para você, Débora, assim, 20% das coisas que a gente testa dá certo. O grande ponto é que esses 20% que dão certo pagam todo o resto, mas pagam com folga todo o resto. Então, a gente tem essa permissão de testar e errar dentro de um apetite definido. E acho que talvez o nosso convite para um desenvolvimento real de um ecossistema de inovação seja que mais empresas definam também esses apetites de risco. Porque senão a gente tenta fazer uma aposta onde a gente acaba ficando grande demais para perder. E aí a gente quer ir até o fim daquela tecnologia, mesmo que ela não seja a melhor solução para os problemas que a gente encontra dentro da organização. Ótimo. Perfeito, muito bom. França, vou voltar para você. Tem um momento que você falou muito interessante ali, eu vejo que vocês estão mais avançados ali no uso de low code e tudo mais, né? Mas você falou do ritmo ali da TI, né? Que vocês não conseguiriam caminhar no ritmo das demandas ali e tudo mais, né? E ao mesmo tempo a gente fala já há bastante tempo de Shadow IT. E agora volta, né, a Shadow IT, então muito por conta da inteligência artificial e o low code também, né? Como que vocês fazem aí para equilibrar essa equação mesmo, né? Assim, de, permitir ali, né, que haja testes e tudo mais, mas ao mesmo tempo ter a governança, como o Charles tinha mencionado. A gente acaba conversando com as áreas de negócio, né? Eu acho que não adianta a área de TI ter as suas limitações e isso bloquear as áreas de conseguirem entregar as necessidades que a empresa precisa. Então, assim, o Shadow IT é a área procurando soluções para atender as necessidades dela. Eu entendo que o Shadow IT ele acontece em maior parte se eu não tenho um canal de comunicação. Tendo um canal de comunicação aberto, tendo do lado da área de TI controle do ego, para ele entender que não consegue atender todas as necessidades, estando aberto para a experimentação conjunta, baseado num conjunto de regras. Então tem uma coisa da empresa que a gente não negocia, que é a parte de segurança da informação. Falando assim, segurança da informação inegociável. Então qualquer coisa que você for fazer, precisa passar por esse crivo. Então essa é uma coisa que a gente deixa muito claro. Acesso a alguns sistemas corporativos, a gente consegue liberar dentro de determinados limites, para não comprometer a operação. Então a gente tem algumas práticas que a gente compartilha com as áreas de negócio. E a gente escuta muito as áreas de negócio e acaba trazendo soluções que são conjuntas. Então, algumas soluções que a gente utiliza foi a área de negócio que trouxe, começaram a validar em comum acordo conosco, a gente viu que fazia sentido e a gente acabou escalando para diferentes áreas. Então, entendo que é um conjunto. Hoje, com a inteligência artificial generativa, onde que eu, fazendo uso de linguagem natural, eu consigo definir algumas soluções, existe uma tendência muito grande disso explodir, né? Então, a gente tem algumas regras lá em relação a isso, a gente está controlando esse acesso ainda, devido a algumas políticas de segurança da informação. Mas eu entendo que a gente vai caminhar em conjunto para a gente conseguir dar esse acesso. Eu acho que esse é um ponto, né? Mas é algo que sempre a gente precisa controlar, né? Então, os próprios sistemas de segurança da informação acabam nos dando visibilidade quando a gente tem algum desvio, que daí a gente detecta, falando, opa, tem coisa meio estranha aqui no ambiente, né? Perfeito, Cláudia. Essa governança é complicada. Sim. Porque meu medo, e eu ainda tenho medo, eu lembro da época que os
os usuários faziam uns bancos de dados em Access, lembra dessa época? Criava um sistema, eu quero ir embora e tem que dar suporte, mas no quê? E isso acontecia no passado, e aí a gente precisa entender como a gente tem que fazer isso para não sofrer no futuro. Porque a pessoa que criou pode deixar a empresa e ir para outro lugar, porque agora tá fácil, e aí? Como que a gente controla isso? Como é que foi a documentação disso? A gente tem que exigir talvez uma documentação, uma governança mais segura disso tudo, né? E se a gente não controlar isso bem, isso pode virar uma bola de neve e um problema enorme lá na frente. Então, eu ainda tenho medo de como a gente está controlando tudo isso. E tomar cuidado, porque volta e meia aparece alguém... eu baixei o Power Automate aqui, desenvolvi alguma coisa, calma, né? Ou, por exemplo, eu baixei um software aqui, agora você tem que comprar, porque senão não funciona mais a empresa sem o software. Mas como assim? Você baixou um software? Aí você vai travando por segurança, né? Não pode mais baixar, não pode... Aí você começa a ser chato. Mas por que eu não posso fazer isso? Não, você não pode fazer. Mas é o único jeito que a gente tem, né? De garantir que existe uma trilha criada, um caminho certo e uma governança para controlar tudo isso. Senão essa bola de neve pode explodir em cima da gente no futuro, né? Com certeza, vocês têm que ser os guardiões ali disso tudo, né? Exatamente. Obviamente que tem um papel de inovação, de olhar para o futuro, de fazer acontecer, mas também tem essa governança super importante. É difícil a gente ver que a gente quer inovar, mas a gente tem que ser seguro, a gente quer que eles façam, mas a gente quer ter governança. Então, são forças opostas que puxam para lados diferentes e a gente tem que manter o equilíbrio, a coisa mais ou menos no meio. E vai moldando, né? E vai mudando. E vai né, mudando, porque vão aparecendo ferramentas, vão aparecendo tecnologias, vão aparecendo ameaças novas. Sim. É uma posição complexa. Eu sei. Charles? Eu acho que está no momento do time de arquitetura e segurança da informação definir qual será a plataforma de low-code das empresas. Se esses times não definirem agora quais serão as plataformas que aquela empresa vai adotar, alguém vai adotar por você. Então, é a hora do time de tecnologia, de forma proativa, dizer: a minha plataforma de low-code é essa, porque essa se encaixa melhor com o meu stack tecnológico e essa eu consigo depois dar suporte e manutenção nas aplicações que vão ser desenvolvidas. Se o time de arquitetura e segurança não fizer isso agora, alguém de negócios vai fazer por eles e aí pode ser tarde demais. Pode ser que a gente volte àqueles cenários onde a gente vai ter aplicações rodando debaixo da mesa dos usuários. E não é esse o cenário que a gente precisa criar. O que a gente precisa tira criar... o cabo. É isso aí. O que a gente precisa criar, de fato, é um ecossistema que permita as áreas desenvolverem com a segurança e a governança necessária. O core dificilmente está desprotegido nos seus dados, no seu funcionamento e até nas suas APIs. Qualquer tentativa de conexão a isso vai ser facilmente detectado pelo time de TI. O que a gente precisa é, nessa descentralização, dizer qual é o novo playfield, qual é a nova área de desenvolvimento que eu posso tocar aqui e de que forma. Se isso for definido por arquitetura e segurança, a gente está protegido. Se for definido pelo usuário, vai ter máquina rodando embaixo da mesa. Bom, a gente falou bastante aqui sobre talentos, sobre o uso de low-code associado à inovação e tantos outros temas associados à governança. E falando um pouco de futuro, o Charles até trouxe um referencial de que vai ser o futuro, trouxe alguns dados do Gartner, e aí eu queria ver com você, Jorge, o que a gente tem na pesquisa antes da TI Estratégia que traz sobre investimentos na tecnologia? Então, pessoal, dentro da agenda de vocês, nós temos vários temas de tecnologia e 40% dos CIOs e outros executivos de tecnologia responderam que a low-code está na agenda de investimentos deste ano. Só que quando a gente vai para um próximo estágio do funil, apenas 6% o coloca como prioridade dentro desses investimentos. Obviamente, segurança, gestão de dados está muito à frente. Vocês acham que isso tende a crescer? Porque 6% comparado a esses 40% é um número muito baixo, né? Porque a gente
dentro da pesquisa a gente fala, tá, vocês vão investir em tudo isso, mas me fala quais são as top 3 prioridades de investimento. E só 6% assinalaram a low code. Vocês projetam uma melhora? A Cláudia falou que tem uma rejeição ainda, às vezes dentro das empresas, né? Em relação ao low code, como vocês veem isso para o futuro? Bom, eu acho que o low code ainda é uma jornada nova para as empresas. Então, as empresas todas vão começar a testar isso em aplicações que são periféricas ao core do negócio. E, portanto, elas recebem naturalmente um orçamento menor. Depois de testado na periferia das aplicações, e se isso virar efetivamente algo mainstream para desenvolver inclusive o core das organizações, esse percentual vai crescer muito. Então é natural que 2023, 2024 a gente ainda veja um orçamento baixo, talvez não tão prioritário quanto segurança da informação ou mesmo desenvolvimento de uma arquitetura de microserviços, mas esse potencial para o futuro é enorme. A gente vai começar por aplicações periféricas e logo isso vai virar core e aí você vai ver esse número saltar. Concordo com o Charles, eu acho que é uma questão de tempo, low code ainda está embrionário, já se fala há muito tempo, mas eu acho que agora está criando mais corpo, tem mais players no mercado, tem mais players mais baratos, os primeiros eram muito caros, a tecnologia está ficando mais barata, está popularizando, eu acho que isso deve crescer no futuro. Muito rápido. E a tecnologia evoluiu muito, né, Cláudia? Muito. Porque se a gente voltar, por exemplo, na década de 90, final da década de 90, você já tinha uma linguagem de low code que era o Power Builder. Eu Só lembro que, disso. assim, a característica, ele mudou diametralmente, assim. O low code hoje, para desenvolvimento de aplicações, ele está extremamente mais fácil, extremamente mais robusto, inclusive do ponto de vista de segurança, arquitetura. Então, a gente está falando de um outro monstrinho. Não é mais o low code que a gente tinha final da década de 90, início dos anos 2000. É uma outra coisa. E essa outra coisa é que eu acho que escala bastante. Exatamente, concordo plenamente. Eu também entendo que tem muita empresa fazendo experimentação, né? O que eu vejo, talvez a gente tem empresas que ainda estão com uma visão do low code e no code de alguns anos atrás, né? Onde que ele era muito limitado, não tinha muita funcionalidade, isso mudou. Em 2018 eu me lembro de ter visto alguma coisa relacionada a low code, no code, na época não fazia sentido, mas em 2021, quando eu fui rever isso, nesse intervalo de 3 anos, as coisas mudaram muito, né? E se pegar de 2021 para agora, 2023, as plataformas também se desenvolveram mais. Entendo que o modelo de licenciamento também está ficando cada vez mais acessível. Mas o que eu vejo? Eu vejo também que a partir dos próximos anos esse investimento vai se tornar cada vez maior, né? E a gente também tem muitos players de ERP, onde que eles estão trazendo uma orientação do Keep the Core Clean, né? Onde que eu crio toda a minha camada de extensibilidade fazendo utilização de low code e no code. Inclusive, uma das plataformas que o Charles comentou é uma das plataformas que entra dentro da arquitetura de referência de um dos ERPs líderes do mercado, né? Agora, para a gente encerrar aqui, eu queria pegar de vocês um aprendizado sobre o tema. Se vocês pudessem resumir aí, com base na experiência, o que vocês têm visto no mercado, Charles. Acho que o começo a primeira resistência vai ser sempre tecnologia. O time de tecnologia, o time de desenvolvimento vai ser sempre a primeira resistência que precisa ser quebrada, é muito forte, né? Mas eu acho que o time de tecnologia tem que ser envolvido na tomada de decisão da plataforma low code. E aí é importante deixar que o time de tecnologia sabatine de verdade as plataformas, os times dessas plataformas, para a gente poder adotar isso como se fosse mais uma ferramenta dentro do canivete suíço de tecnologia. E não como se fosse um intruso chegando para criar algum tipo de disrupção dentro daquilo que a gente já tem do ponto de vista de arquitetura, desenvolvimento, etc. Então, se eu pudesse destacar um aprendizado, envolva o time de tecnologia e faça o time de tecnologia ser o protagonista na tomada de decisão de qual plataforma low code a empresa vai adotar. Se a gente romper essa primeira resistência,
tudo fica mais fácil. E mais do que isso, a gente não cria a possibilidade de ter as Shadow ITs e as aplicações embaixo da mesa. Legal. Eu acrescentaria que não espere, porque tem muita gente que espera os early adopters criarem. Eu acho que tem que ter um pezinho lá dentro. Eu acho que todas as tecnologias a gente tem que experimentar para ver como ela vai se adaptar com a empresa e com a cultura da empresa. Então, low code é uma coisa que você não pode deixar desgarrar, porque senão algum usuário vai descobrir e vai começar a criar o Shadow IT, e aí vai ser um problema, porque ele vai escolher uma plataforma que não é a que você quer. Então, é bom fazer exatamente o que ele falou. Pedir para a TI, ajudar a escolher, criar essa plataforma, e aí começar a desenvolver isso dentro da empresa. Ser um berço do low code ao invés de deixar o usuário, porque senão o usuário vai achar e vai fazer sozinho. Eu acho que para quem vai começar com low code e no code, o que eu entendo, né? Precisa começar a criar os COIs, né? Que são os Centros de Excelência Operacional, onde que você define um conjunto de regras mínimas que devem ser seguidos. Essas novas versões das plataformas, elas já estão trazendo isso nativamente. Então, quando eu vou estabelecer o meu landscape de low code e no code, eu já defino quais são as regras mínimas e a própria plataforma consegue disciplinar o desenvolvimento baseado nessas regras. Então, acho que isso é interessante. O que eu vejo algumas das vezes, eu vou lá, testo, desenvolvo várias soluções e depois eu tento estabelecer o COI, né? Daí eu estou com ele muito aberto, depois eu restringo, e quando eu restringo posteriormente, qual que é o problema? Aquele senso de liberdade que as áreas tinham, ela fica reprimido. Então, acho que é interessante já definir quais são os guardrails para as áreas, para que a área consiga desenvolver dentro de um conjunto de solução, de segurança e também outros preceitos que a gente tem de governança, né? Então, inicie pelo COI, né? O que a gente quer limitar, o que a gente quer dar de autonomia. Acho que isso é importante. Maravilha, bom, dicas valiosíssimas. Super obrigada pela participação de vocês, Jorge, Fábio, Cláudia, Charles, super obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Foi incrível também aprender um pouco mais sobre essa temática, entender como esse mercado está sendo pavimentado, ainda existe muita construção pela frente, né? Bom, muito obrigada. Para você que assistiu a gente, confira aí também toda a nossa reportagem, baixe o nosso material sobre low code. Obrigada, até a próxima.